Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações dos 4 poderes, dentro dele, só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça, como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a 4ª função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido, e os 4 poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você, e porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente que, ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. Isto porque eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as 4 funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator do drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente desta forma poderemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos 4 poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha filha para umas férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas. Sem saber que havia uma grande dificuldade para obter uma passagem de retorno, eu não reservei a nossa antes de sair de Nova York. Após a nossa chegada em Barbados, descobri que havia apenas 2 navios atendendo as ilhas, um vindo de Boston e outro de Nova York. Disseram-me que não havia lugar disponível para eles até setembro. Como eu tinha compromissos em Nova York, logo na primeira semana de maio, eu coloquei meu nome na longa lista de espera para um retorno em abril. Poucos dias depois, o navio de Nova York estava ancorado no porto. Eu observei muito atentamente, e decidi que ele seria o navio em que eu embarcaria com minha família. Voltei para o meu hotel, e assumi a atitude que eu teria, caso estivéssemos navegando de verdade naquele navio. Sentei-me em uma poltrona confortável em meu quarto, e me lancei em uma ação imaginativa. Em Barbados, temos que embarcar em uma lancha motorizada ou em um barco a remos, para seguir para o porto mais profundo, quando o embarque é realizado em um grande navio. Eu sabia que eu teria que assumir a sensação de que estávamos embarcados no navio. Eu escolhi a ação interna de sair tranquilamente do porto e subir a rampa para o navio. A primeira vez que tentei, minha atenção vagueou depois de ter chegado ao topo da rampa. Eu retornei a mim mesmo e tentei de novo. Eu não me lembro quantas vezes eu realizei esta ação na minha imaginação, até chegar na plataforma e olhar para trás para o porto com a sensação de doce tristeza da partida. Eu estava feliz em voltar para minha casa, em Nova York, mas nostálgico em dizer adeus a essa ilha adorável e a nossa família e amigos. Eu me lembro que em uma das minhas muitas tentativas de subir a bordo, com a sensação de que eu estava negando, eu adormeci. Depois que eu acordei, eu segui com as minhas atividades sociais de costume, tanto de dia como à noite. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios, pedindo-me para comparecer em seu escritório para buscar os nossos bilhetes para viajar em abril. Eu fiquei curioso para saber o motivo do cancelamento desta saída de Barbados, e por que eu fui escolhido para ser encaixado nesse cancelamento, e por que mesmo estando no final de uma longa lista de espera, acabei ganhando a reserva. Mas, tudo o que o agente pôde me dizer foi que um aviso havia sido recebido naquela manhã, vindo de Nova York, oferecendo passagem para 3 pessoas. Eu não fui o primeiro a ser chamado pelo agente, mas por razões que ele não soube explicar. Aqueles que foram chamados primeiro disseram que no momento eles não poderiam viajar em abril. Nós partimos em 20 de abril e chegamos em Nova York na manhã de 1º de maio. Na produção da minha peça, Navegar em um Navio que me levaria para Nova York no início de maio, eu utilizei os 4 elementos mais importantes no meu drama. Como produtor, eu decidi navegar em um navio específico em um determinado momento. No papel do autor, eu escrevi o roteiro, eu visualizei a ação interna que conformava com a ação exterior, que resultaria que o meu desejo seria realizado. Como diretor,
Eu realizei os ensaios. Como ator, imaginei-me na ação de subir a rampa, até que a ação se tornasse completamente natural. Isto sendo feito, os eventos e as pessoas rapidamente foram mudados para que o mundo exterior fosse adequado à peça que eu tinha construído e promulgado em minha imaginação. Eu contei essa história para um público em uma palestra minha em São Francisco, e uma senhora na plateia me disse como ela inconscientemente tinha usado essa mesma técnica, quando ela era uma menina. O incidente ocorreu na véspera de Natal. Ela estava se sentindo muito triste e cansada, com pena de si mesma. Seu pai, a quem ela adorava, havia morrido repentinamente. Não só ela sofreu esta perda justo na época de Natal, mas também a necessidade forçou a abandonar os seus anos de faculdade para ter que começar a trabalhar. Nesta véspera de Natal chuvosa, ela estava de carona indo para casa de carro, passando pelas ruas de São Diego. O carro estava cheio de jovens felizes, conversando entre si, todos voltando para casa para passar as férias. Para esconder as lágrimas daqueles que a rodeavam, ela inclinou-se para fora de uma janela do carro que estava aberta, e virou o seu rosto para o céu, para que as gotas de chuva se misturassem com as suas lágrimas. Com os olhos fechados e se apoiando firmemente sobre a porta do carro, ela disse isso para si mesma: não é o sal das minhas lágrimas que eu estou provando, mas o sal do vento que vem do mar. Não estou em São Diego, estou no Pacífico Sul, e estou navegando pela Baía de Samoa. Então, olhando para cima, na sua imaginação, ela construiu o que ela imaginou ser o Cruzeiro do Sul. Ela perdeu-se nesta contemplação, e tudo se desvaneceu ao seu redor. De repente, ela estava no fim da linha, em casa. 2 semanas depois, ela recebeu uma carta de um advogado em Chicago, informando que ele estava com $3.000 em títulos americanos destinados a ela. Vários anos antes, uma tia dela tinha ido para a Europa, deixando instruções que estes títulos fossem entregues à sobrinha caso ele não retornasse para os Estados Unidos. O advogado acabava de receber a notícia da morte da sua tia, e agora estava cumprindo as suas instruções. 1 mês depois, essa jovem navegou para as ilhas do Pacífico Sul. Era de noite quando o navio chegou na Baía de Samoa. Olhando para baixo, ela podia ver a espuma branca conforme o navio lavrava através das ondas e lhe trazia o sal do mar com o vento. Um oficial de plantão lhe disse: olhe, lá está o Cruzeiro do Sul. E olhando para cima, ele viu o Cruzeiro do Sul, da mesma forma como antes ela havia imaginado. Nos anos seguintes, ela teve muitas oportunidades de usar a sua imaginação de forma construtiva, mas como ela havia feito isso inconscientemente, ela não sabia que havia uma lei por trás disso tudo. Agora que ela entende, ela, também, está conscientemente utilizando os seus 4 elementos principais no seu drama diário da vida, produzindo peças para o bem dos outros, assim como o bem para ela mesma.